Livro Generais da Oração, Madame Guyon. N.T. Wright conta em seu livro Simplesmente Cristão, porque o cristianismo faz sentido, uma ótima história. Existiu certa vez um ditador poderoso que governava seu país com mão de ferro. Cada detalhe do cotidiano das pessoas era avaliado e colocado em prática de acordo com um sistema racional. Nada escapava ao seu controle. O ditador, então, resolveu pavimentar as fontes de água do país com uma grossa camada de concreto, de modo a impedir o surgimento de qualquer filete de água. A água de que as pessoas necessitavam estaria disponível por meio de um sistema de esgotos racional e complexo. Oportunamente, seriam colocados vários produtos químicos na água. O suprimento de água seria controlado pelo ditador. Todos receberiam uma quantidade de água decidida por ele. O plano funcionou bem por alguns anos. As pessoas se acostumaram à água do novo sistema, apesar de ter um gosto estranho algumas vezes. De tempos em tempos, elas lembravam com saudade dos riachos borbulhantes e das fontes de água fresca que costumavam desfrutar à vontade. Alguns problemas atribuídos pelas pessoas antigamente a irregularidades das fontes desapareceram. Contudo, o ar agora estava tão poluído quanto a água. O ditador, por sua vez, não fazia nada para resolver esse problema. De um modo geral, no entanto, o novo sistema parecia eficiente e as pessoas elogiavam o ditador por sua visão de longo alcance. Uma geração se passou, tudo parecia bem, até que, sem aviso prévio, as fontes que haviam continuado a borbulhar e a brotar debaixo do concreto sólido não puderam mais ser contidas. Em uma explosão repentina, semelhante à erupção de um vulcão seguida de um terremoto, e elas irromperam através do solo. No início, juntamente com a água, apareceu o barro e a sujeira que a poluía. Ao jorrar com força, porém, a água limpa veio à tona. Escorrendo pelas ruas e pelas paredes das casas, lojas e fábricas. Rachaduras rasgaram as ruas ao meio e o caos tomou conta das cidades. Algumas pessoas, porém, ficaram radiantes. Por fim, poderiam desfrutar novamente de água sem depender do sistema. Enquanto isso, as pessoas que gerenciavam os esgotos oficiais ficaram perdidas. De repente, todos tinham água mais que suficiente, água pura, cristalina, mas ela já não podia mais ser controlada. Fiz apenas algumas adaptações a fim de ilustrar o que ocorreu quando se tentou cercear o cristianismo no período da Idade Média. O ditador representa a liderança monopolizadora que esteve à frente da igreja durante esse período. A água representa a graça, a grossa camada de concreto representa o sistema de controle imposto pela liderança papal e o sistema racional de distribuição de água, a tentativa de confisco da obra do Espírito. Essa foi uma época sinistra da história do cristianismo. As terríveis barbaridades cometidas pela liderança contaminaram a igreja. Trouxe mau cheiro à fé, a teologia putrefou por causa do paganismo que dilacerou mortalmente o coração da sã doutrina cristã. O cheiro fétido da simonia, da corrupção e da prostituição poluiu a atmosfera criada pelo Espírito Santo na igreja de Atos. É deste ambiente que o Senhor levanta Madame Guyon para guiar muitos às águas da presença. Alistair McGrath declara: como os grandes rios nascem de águas profundas que brotam nas montanhas, o rio do avivamento nascerá nos lugares altos, vindo de águas profundas. Vida em profundidade. Madame Guyon disse em seu livro Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo que
Você deve se tornar como uma abelha que penetra nas profundezas da flor, mergulhar bem fundo para remover-lhe o néctar mais escondido. Charles Swindoll diz que a vida marcada pela profundidade só pode ser cultivada em longos períodos de tempo passado em silêncio na presença. Mergulhe na presença que a doçura do céu fluirá da rocha e transformará a sua vida. Deuteronômio 32:13 fala do mel que sai da rocha. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha. O mel que você coletar diariamente na presença é a santidade de Deus, onde o poder divino está abrigado. Assim como o mel afeta profundamente o alimento que ele toca, a santidade afeta a nossa estrutura interior. Conforme você abrir diariamente o seu coração na presença, a santidade poderá ter acesso ao mais íntimo do seu ser, transformando a semelhança de Jesus. Ele derramou o seu sangue para nos tornar santos. É o que está em Hebreus 9:13-14, 10:19-22 e 1 João 1:7-9. É a santidade de Deus que o manterá longe do pecado. Ela transformará o seu caráter. Trata-se de algo divino que somente pode ser coletado na atmosfera do céu. É inerente ao caráter de Deus. Ele é santo e nos fez para sermos santos, para o louvor da sua glória. Efésios 1. Níveis mais profundos da presença. Madame Guyon nasceu na França em 1648 e desde cedo começou a buscar comunhão íntima com Deus. Rick Warren declarou: Satanás tenta limitar sua oração porque ele sabe a sua oração vai limitá-lo. Em 1668, teve a plena experiência do amor de Cristo. Depois disso, ela passou a gastar tempo em oração. Até 1676, sofreu a perda de filhos, do marido, do pai e de uma grande amiga. Porém, tudo isso serviu apenas para que ela aprofundasse sua experiência com Deus. Embora muito popular e admirada por muitos membros influentes na corte, ela passou a ser perseguida e aprisionada várias vezes por causa da sua fé. Manteve uma enorme correspondência e seus trabalhos preencheram 40 volumes. Seus escritos mais famosos foram Um Método Muito Curto e Fácil de Orar e sua autobiografia. Experimentando águas profundas da presença. Os escritos de Madame Guyon, experimentando as profundezas de Jesus Cristo e experimentando Deus através da oração, influenciaram grandemente homens como John Wesley, Watchman Nee, C.S. Lewis, Zinzendorf, Andrew Murray e milhares de outros cristãos, encorajando-os a mergulharem em níveis mais profundos da presença. Madame Guyon amava o Senhor plenamente. Ela dizia: a maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda, interior com o seu Senhor. Mas todos nós fomos chamados às profundezas de Cristo, tão certo como fomos chamados para a salvação. Guyon escreve em seu livro As Profundezas da Oração como você deve se desconectar das atividades diárias e dos sons da terra para ligar-se ao Senhor como um exercício espiritual definido. Ela dizia: primeiro, logo que chegue à presença de Deus, permaneça em silêncio, respeitoso, por um pouco de tempo. Permaneça em sua divina presença, sem estar preocupado sobre o que orar. Simplesmente desfrute de Deus. Não procure nada de Deus neste período, a não ser amá-lo e agradá-lo, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, e o meu povo habitará em lugares quietos de descanso. Isaías 32, 15-18. Desejando estar com o Senhor. O grande missionário da África do Sul, Andrew Murray, que foi influenciado por Madame Guyon, experimentou de forma muito profunda a presença do Senhor em sua vida. Sua obra tocou e ainda toca a igreja no mundo inteiro
por meio de escritos profundos, incluindo The Spirit of Christ, o Espírito de Cristo, The Holiest of All, o mais santo de todos, With Christ in the School of Prayer, com Cristo na escola de oração, Abide in Christ, permaneça em Cristo, e Humildade, os quais são considerados clássicos da literatura cristã. Todos falam da necessidade suprema que temos de cultivarmos uma profunda intimidade com o coração de Deus, através de um tempo sagrado a Ele. Blaise Pascal escreveu: a força da virtude de uma pessoa não deve ser medida por seus esforços especiais, mas por seus hábitos. Murray dizia: você deve preparar-se para a oração pelo estudo sagrado da Bíblia. A oração não é um monólogo, onde tudo vem de um lado, mas é um diálogo onde o filho ouve o que o pai diz. Reserve um tempo para apresentar-se com reverência e em silêncio perante Deus. Lembre-se da sua grandeza, santidade e amor. Além da duração do tempo que passamos com Deus em oração, devemos considerar a força com que a nossa oração governa toda a nossa vida. Valor da meditação. Madame Guyon continuou seus ensinamentos e por isso foi detida 4 vezes, a última das quais por 4 anos, de 1694 a 1702, ela escreveu as seguintes palavras de uma prisão francesa, abre aspas: o cristão cuja mente está voltada para o céu caminha pela fé simples e pura. E quando ele olhava através dos seus próprios olhos, é como se ele estivesse olhando através dos olhos de Deus. Fecha aspas. Abre aspas. Esperar em Deus não é ociosidade. Fecha aspas, disse Bernardo de Clairvaux. Mas um trabalho maior do que qualquer outro trabalho para quem não estiver habilitado. Meditar requer tempo e preparação. A melhor preparação gera a meditação bem-sucedida, é uma convicção pessoal de sua importância e uma firme determinação de perseverar na prática, escreveu P.T. Rohrbach. Madame Guyon escreveu cerca de 60 obras e compôs poemas e hinos como Eu amo o Senhor, mas não com o meu amor, e Longo Mergulho na Aflição. Guyon sugere que, a partir do momento em que se colocar na presença de Deus, leia alguma verdade substancial, faça uma pequena pausa, não para empregar a razão, mas para fixar a mente. O principal exercício é sempre a presença de Deus. Ela comenta que o assunto serve mais para aquietar a mente do que movimentá-la com o raciocínio. Permita que uma fé vivificante em Deus produza um mergulho profundo, impedindo que os sentidos fiquem vagueando. Isso serve, em primeira instância, para nos desprender de numerosas distrações, nos afastar de assuntos externos e nos trazer para perto de Deus, que só pode ser encontrado no Santo dos Santos. Guyon declara que a meditação permite a contemplação da presença divina. Por isso, é preciso ser diligente e chamar de volta os sentidos dispersos para conhecer melhor a Deus. A força influenciadora da oração. Há um grande número de pessoas que, após terem tido contato com Madame Guyon, mudaram de vida por causa da influência positiva desta mulher em suas vidas. Ela era, de fato, uma mulher de oração. Ela escreveu: meu querido, uma vez que se tenha dado a Deus, não volte atrás. Lembre-se que um presente, uma vez dado, não está mais disponível ao doador. Orar nada mais é do que voltar atrás o nosso coração a Deus e receber em troca o seu amor. Pela oração, podem viver na presença de Deus com o mesmo esforço com que vivem neste ar que agora estão respirando. Precisamos colocar diante dele o que está dentro de nós, não o que deveria estar. William Shakespeare disse
Minha coroa está em meu coração e não em minha cabeça. O novo coração é dado por Deus segundo o seu Espírito. Ezequiel 36, 26 a 29. O novo coração é a chave para uma vida abençoada. O novo coração é a chave para uma vida frutífera e vitoriosa. Deus nos dá um coração marcado pela santidade. O propósito de nossa vida é buscar a Deus. É o que fomos criados para fazer. Deus quer que nós procuremos longa e apaixonadamente por sua presença. Ela é real e tangível. Ela vai mudar nossas vidas completamente, declarou Rhonda Hagin. Construindo uma tenda em sua casa para quietar-se e aprofundar-se na presença. Construa em sua casa um lugar especial, que será a sua tenda da presença, para quietar-se diante do Senhor. Não procure nada de Deus durante esses momentos quietos, a não ser amá-lo e agradá-lo. Deus será a sua própria recompensa, declarou Madame Gaia. Essa tenda será o seu lugar de refúgio. A.W. Tozer diz: retire-se do mundo todo dia para um local privado, ainda que seja apenas o quarto. Permaneça no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a esvair-se do seu coração e a sensação da presença de Deus o envolva. Deliberadamente, desligue os sons desagradáveis e saia do seu recanto secreto, determinado a não os ouvir. Madame Gaia explica em seu livro Um Método de Oração Simples que, embora o recolhimento seja difícil no começo, devido ao hábito que a alma adquiriu de estar sempre no exterior, quando, pela violência, ela mesma ali se colocou, o processo vai se tornando fácil. Parte pela força do hábito, parte por causa de Deus, cuja vontade é de se comunicar com seus filhos amados, concedendo-lhes abundante graça, e parte por causa do júbilo experimental de sua presença, que facilita enormemente todo o processo. A oração nos permite ouvir os sons do céu e tocá-lo. 1 Reis 18:41. A oração transforma a terra seca em terra frutífera. 1 Reis 18:42 a 45 e Tiago 5:18. A oração traz o poder do céu, que acelera a obra na terra. 1 Reis 18:46. O Senhor manifesta coisas profundas, Jó 12:22. Ele opera em domínios muito além da nossa capacidade de compreender, mas espera que nós exploremos aquilo que está além do que é óbvio. Alguns dos tesouros inestimáveis de Deus encontram-se escondidos em profundidades tais que muitas pessoas nunca dão o tempo necessário para procurá-las e encontrá-las. Gaia diz que por um ato de profunda adoração e rendição incondicional diante de Deus, você poderá se aprofundar na presença divina, sem permitir que os sentidos se desviem, mas mantendo submissos o quanto for possível. Ela explica que quando a presença divina nos é confiada e gradualmente começamos a apreciar o silêncio, o repouso, este desfrutar espiritual da presença de Deus introduz a alma num nível mais profundo da oração. A desconexão de si mesmo. Muitas vezes, o maior inimigo da oração somos nós mesmos e não as distrações do mundo em que vivemos. Sua mente é o painel de controle das suas emoções. A.W. Tozer fala sobre a importância de convergir os pensamentos nas coisas celestes. Caso contrário, você enfrentará dificuldades de manter o foco no Senhor enquanto ora. Você poderá fazer isso até mesmo enquanto trabalha. Pratique a candura, a sinceridade da criança, a humildade. Ore pedindo olhos simples. Leia mais daquilo que é importante para a sua vida interior. Jamais permita que a sua mente fique dispersa por muito tempo. Tozer diz que nós precisamos chamar para casa os nossos pensamentos errantes. Contemple Cristo com os olhos da alma. Exercite concentração espiritual. Tudo que anteriormente foi dito depende da
correta relação com Deus por meio de Jesus Cristo e da meditação diária nas Escrituras. Faltando essas coisas, nada nos ajudará. Asseguradas a disciplina recomendada, conseguirá neutralizar os maus efeitos do externalismo e nos fará conhecer bem a Deus e as nossas próprias almas. Madame Guyon sabia muito bem disso quando declarou: não se trata de apartar-se do mundo, há que apartar-se de si mesmo. Ela declarou que a oração é o alimento da alma. Quando nos privamos dela por nossa culpa, fazemos-nos padecer fome a nós mesmos. Uma revolução contra si mesmo. Bill Hybels declara em seu livro Ocupado Demais para Deixar de Orar que desde o nascimento aprendemos as regras da autoconfiança enquanto nos esforçamos e batalhamos para ganhar autossuficiência. A oração vai contra estes valores profundamente estabelecidos, é um atentado à autonomia humana, uma ofensa à independência do viver. Hybels chega a dizer que a ausência da oração em nossa vida é um reflexo direto do quanto somos autossuficientes. Tirar um pequeno pedaço do dia para orar é um ato de insurreição contra o desejo violento do eu de manter-se no controle o tempo todo. Para as pessoas que vivem apressadas, determinadas a vencer por si mesmas, disse Hybels. Orar é uma interrupção desagradável. A oração não faz parte da nossa orgulhosa natureza humana. No entanto, em algum momento, quase todos nós chegamos ao ponto em que caímos de joelhos, inclinamos a cabeça, fixamos nossa atenção em Deus e oramos. Não há algo tão celestial e tão antiterrenal que prostrar-se em rendição incondicional na presença. Esse ato nos devolve a condição para a qual fomos originalmente criados, viver em completo alinhamento ao senhorio de Cristo, para o louvor da sua glória. Guyon disse que é muito importante dirigir-se à oração com um amor puro e desinteressado, que não busca nada de Deus senão agradá-lo e fazer a sua vontade. É este amor que gera o compromisso. Guyon declarou que um servo que mede seus esforços apenas pela recompensa não é digno de recompensa alguma. Dirija-se à oração, não esperando desfrutar de recompensas espirituais, mas para estar exatamente da forma que agrada a Deus. Em 1702, Guyon foi banida para Blois, onde passou o resto da sua vida a serviço do Senhor. Em 1717, aos 69 anos, faleceu em perfeita paz. Madame Guyon diz que por um ato de profunda adoração e rendição incondicional diante de Deus, você poderá se aprofundar na presença divina sem permitir que os sentidos se desviem, mas mantendo submissos o quanto possível. O avivamento nas casas. Estive recentemente em Amsterdã, na Holanda, ocasião em que tive o privilégio de visitar a casa de Anne Frank. Fugindo da perseguição nazista, ela viveu com sua família no compartimento secreto de sua casa durante parte da Segunda Guerra Mundial. Enquanto ficou trancada sob o aspecto nazista, ela escreveu um diário extraordinário. Nele, Anne conta a vida que a sua família levou neste confinamento no período de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944. Griffith Abel Thomas disse: o mesmo fogo que derrete a cera endurece o aço. Próximo à casa de Anne Frank, você vai encontrar a segunda igreja que foi construída após a Reforma Protestante. É fácil avistá-la. Ela se desponta no coração de Amsterdã. Ao entrar no interior desta igreja suntuosa, você pode respirar um ar fúnebre que permeia o ambiente. É difícil acreditar que uma igreja que já abrigou grandes manifestações da glória de Deus hoje tenha se tornado numa espécie de mausoléu. Quando pisei no espaço retangular demarcado no chão, a guia que nos acompanhava disse que eu estava caminhando sobre um túmulo. O lugar se transformou literalmente num cemitério. A igreja é uma tumba histórica.
Aquele lugar onde milhares de pessoas tiveram experiências maravilhosas com a presença de Deus, hoje não passa de uma cripta. O cheiro de morte estava em toda parte naquele recinto religioso. O pecado assumiu contornos sagrados, revestiu-se da religião e baniu a glória de Deus no meio do seu povo. Com um esfriamento espiritual, a reforma se tornou um movimento. De movimento, passa a ser um monumento e, com o tempo, se transformou num mausoléu. Por que necessitamos desesperadamente de um poderoso avivamento? O pecado transforma a igreja numa tundra glacial. O pecado é letal. Romanos 3, 23, 6, 23. Ele mata tudo o que toca. Romanos 5, 12. Ele torna o homem frio, hostil às coisas sagradas. Ele banaliza o que é santo, emporcalha o que é puro. O pecado esfria a relação do homem com Deus, o ponto de congelar o seu coração, petrificando para não ouvir as palavras inefáveis de vida proferidas pelo Criador. Ele coloca a mortalha no culto, porque age de forma vociferante, matando a paixão por Deus, que deve ser inerente ao ato de adorar. O culto é um evento, um encontro entre dois corações amorosos, de um Deus e dos seus filhos queridos. Mas o que o pecado faz? Tira os filhos do colo aquecedor do Pai e os lança na mendicância. Lucas 15, 16 a 17. Danifica o frágil tecido da gratidão, da rendição sublime e espontânea que reveste esta relação de amor e a transforma numa obrigação. O culto é transformado num ato amorfo de religiosidade. Lucas 18, 11 e 12. O pecado transforma pregadores em mármore, reduz às cinzas homens em chamas, torna o solo da excelência da vocação ministerial na areia movediça do profissionalismo pastoral, no pântano do secularismo. Transforma a aspiração em ambição e substitui a inspiração por mera transpiração da carne. George MacDonald declarou que a ambição não é nada senão a sombra maquiavélica da aspiração. Tira o tempero das reuniões e as transforma em algo insípido. Tenta represar no tempo uma experiência com a eternidade. O pecado é desprezível. Como diz C.S. Lewis, o pecado é antinatural, é contrário à vida. Ele cheira mal, ele humaniza o que é divino. Ele transforma a fé em incredulidade, a esperança em desespero, a festa em luto. Ele drena a vitalidade da igreja. Seca as raízes e mata o resto. Diante de tamanha violência contra o coração de Deus, o que poderia vencer o poder do pecado, senão uma ação surpreendente e mais poderosa da sua parte? E se o pecado afeta tanto assim a psicologia humana, o culto, a pregação e a vida da igreja, não seria compreensível que em tempos de avivamento tenhamos manifestações grandiosas de Deus? Não será por isso que em tempos de avivamento é comum vermos pessoas tremendo, gemendo, até gritando em clamor, em estado de arrebatamento, sendo lançadas e prostradas ao chão, pasmas, quebrantadas pela presença daquele que é santo? Às vezes, para reconstruir, é preciso implodir. Outras vezes, é necessário explodir. Quando chega o avivamento, a primeira coisa que acontece com o deslumbramento diante do afeto do coração amoroso de Deus e da magnitude da sua misericórdia é o arrependimento. Há um profundo despertamento para a compreensão da loucura de viver longe dos braços do Pai, afundado no charco deste mundo tenebroso. Jonas 4. Há um retorno com lágrimas, gemidos, com a firme resolução de agradar aquele que suportou a cruz por causa dos nossos pecados. Precisamos desesperadamente de avivamento, porque precisamos urgentemente de arrependimento. Esdras 10. Leonard Ravenhill, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, conta a experiência de um pastor que pregou uma tabuleta na porta de sua igreja. Esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. O
pecado mata e sepulta, o avivamento ressuscita. O pecado cala a igreja, o avivamento torna sua voz audível. O pecado joga a igreja moribunda num leito de conformismo. O avivamento lhe devolve a saúde e a põe de volta de pé, para realizar a missão de despovoar a rota do inferno e encher o caminho do céu com vidas compradas pelo precioso sangue do Cordeiro. Ezequiel 37, de 1 a 14. O Dr. John Stott, considerado um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, disse que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, não há avivamento sem derramamento do Espírito.